certeza Deus tem preparado uma aljava, uma flecha na aljava para enviar essa flecha aqui nessa noite. E quando minha esposa falou, quem interprete o Sander? O seu amigo Sander. Há mais de 15 anos eu conheço Sander, estamos pregando a palavra junto. Pastor Luiz, uma alegria, conheceu? Me parece que eu conheço o Pastor Luiz, não sei de onde, mas eu gosto de minha familiar, uma alegria conhecer os obreiros, para que Deus venha falar conosco nessa noite. Amados, vamos para o texto bíblico que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, primeiro livro depois dos Evangelhos, capítulo de número 1, versículo de número 6. Faço acompanhado da minha filha, Marina, tem 6 anos já. Tenho 3 filhas, todas meninas. E minha esposa não pôde vir, recebeu a visita dela. E acredito que na outra oportunidade. Quando se encontrarem, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens, vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, como para o céu ouvistes ir. Tome o seu assento, bendizendo e glorificando o nome do Senhor. Amados, hoje eu quero pregar sobre um tema novo. Quero pregar o quando ele é uma pergunta muito profunda de todos os nossos corações. O quando é um tema que nos angustia. O servo tem irmãos aqui nessa noite que vieram com o coração aflito, se perguntando: quando é que Deus vai fazer? Quando é que a porta vai se abrir? Quando meu filho vai se converter? Quando é que eu vou ver o meu marido liberto? Quando a promessa vai chegar? A Bíblia diz que Deus tarda, mas não falha. Não, a Bíblia não diz, é um ditado popular, mas muitos acreditam. E em nome desse, um dia Deus vai chegar, um dia Deus vai fazer, nos angustiamos. E o tema que eu quero trazer nessa noite é o quando e o este. Estamos aqui num culto de missões e Jesus está no seu último culto missionário, no seu último culto antes dele ir para o céu. Jesus está na terra comissionando os seus discípulos. E nesta reunião tremenda, muito obrigado, e nessa reunião tremenda, no dia em que Jesus vai subir ao céu e vai deixar os discípulos aqui na terra, os discípulos dizem para Jesus: nós temos uma última pergunta, Jesus. O Senhor está indo para o céu, o Senhor está indo para o Pai, o Senhor irá para o seu trono, mas e nós? Como ficaremos? Quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que o Pai vai nos responder de uma vez por todas para vivermos sempre no céu? Quando isso vai acontecer? E Jesus vai dizer: o quando não é do pertencimento do saber de vocês, o quando pertence ao Pai, o quando é do domínio e da sabedoria do Pai, o quando não é para os discípulos, o quando é uma esfera que só pertence ao Pai. Quando eu estudo
a história da igreja, eu percebo que o primeiro motivo que fez o Lutero, o primeiro pai da nossa igreja protestante, a se separar da igreja católica, muitos acham que é por causa da idolatria. A idolatria era dos elementos mais dos periféricos. O principal elemento que fez Lutero se separar da igreja católica foi por causa das escrituras. Porque enquanto a igreja católica fazia teologia natural, explicava os mistérios de Deus e queria dar conta de responder todas as perguntas naturais por intermédio da razão, Lutero se levantou e disse: é impossível nós fazermos esse tipo de teologia, porque o Deus que se revela também é o Deus que se esconde, e ele se esconde da razão humana, ele se revela para os simples e para os pequenos. Quem, irmãos, fica pensando no quando se angustia? Quem fica preocupado com quando Deus vai fazer, quando Deus vai agir, quando o tempo vai chegar? Ele se apavora, ele acorda entristecido e magoado com o Espírito Santo, porque ele fica querendo lidar com a esfera que só pertence ao céu, porque no céu não está sentado o quando, no céu está sentado quem? E ele é o nosso Senhor, de quem nós devemos confiar. A igreja não deve se atentar e procurar saber o quando, porque o quando é mistério, mas o quem nós confiamos, esse nós conhecemos. Quando eu olho para a história bíblica, eu vejo um dia Abacuque se levantou e disse: ele é um profeta tremendo da parte do Senhor, mas um dia na sua fraqueza como nós, ele disse: eu vou me levantar e vou ir para a minha torre. E ele foi para a torre e ele começou a ver do alto, ele começou a ver violência, ele começou a ver o ímpio prosperar, ele começou a se angustiar e perguntar para Deus: até quando, ó Pai, eu gritarei violência, violência, e o Senhor não vai fazer nada? E ele vai para uma briga com Deus, e ele vai tentar entender os mistérios, o segredo de Deus. Aí ele não tem resposta nenhuma. É nesse momento que ele dobra o joelho, e para ele se libertar do sofrimento, ele vai ter que declarar: ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na figueira, todavia eu me alegrarei com quem? Porque ele é o Senhor da minha alma. Eu não confio no fruto da videira, eu não confio, ainda que todos mintam, que a natureza minta para mim, eu confio no quem? Porque ele é o Senhor da minha alma. Eu vejo Gideão um dia machucado com o Senhor, e aí o anjo aparece e diz: Gideão, agora chegou a vez de eu dar libertação, agora chegou a vez de eu mostrar que eu sou o Senhor. E aí ele começa a olhar para o anjo e perguntar: mas por que, Senhor? Que eu ouço das suas maravilhas, eu vejo falar que o Senhor fez por intermédio daquela outra geração, por que o Senhor não faz mais? Por que não vemos mais com os nossos olhos milagres, o poder do sobrenatural? Por que nada mais acontece em minha geração? Por que eu sou tão carente, tão estéril de poder? Aí o anjo diz para ele: Gideão, você é corajoso, você é corajoso. Mas isso é uma contradição lógica, porque Gideão é um covarde, Gideão não tem coragem nenhuma. Mas Deus, meus irmãos, não olha para a nossa situação atual e nem para as maravilhas que Ele fez no passado, porque Deus está além do tempo. Se os nossos olhos ainda não viram que a outra geração viu, não tem problema. Se nós continuar acreditando naquele que fez no passado, Ele é o mesmo que pode fazer agora. Ainda que Gideão disse: mas como? Quando o Senhor fez, eu até ouvi falar, mas como o Senhor pode fazer agora, sendo filho de quem eu sou, daquilo que sou, do Pai que sou, ninguém que sou? E quantas pessoas não perguntam assim para Deus: o Senhor quer fazer, mas quem eu sou? Da onde eu vim? Quem é meu pai? Deus nunca perguntou quem é seu pai, quem é seu avô, quem é seu bisavô. Deus, quando vai te fazer uma promessa, Ele não quer saber quanto você tem de saldo na conta do banco. Deus, quando vai te fazer uma promessa, Ele não depende das circunstâncias. Deus está muito além, Ele não quer saber de onde você veio, Ele só quer saber se você crê nele de verdade. Imagina quando Deus chamou Abraão, porque assim a gente quer ter o controle do quando. Eu trabalho como motorista de aplicativo, e como é gostoso hoje o GPS, ele te dá o quando. Estava vindo para a igreja agora, 5 minutos daqui lá. O quando não dá os
nos dá o controle, o quando nos dá a segurança. É bom saber quando a gente chega, porque o quando nos revela o como, e a gente está muito interessado em saber isso. E a gente quer ter o controle, meus irmãos. A gente gosta do controle, mas com Deus você nunca estará no controle, é sempre Ele. Quando Deus chamou Abraão e disse: sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar, Deus não deu GPS para Abraão. Deus não mostrou quanto tempo duraria a viagem. Deus não mostrou que demoraria 25 anos para o filho chegar. E no dia que o filho chegou, Deus disse para ele: Abraão, você está muito contente, rapaz? Eu preciso pô-lo à prova. Mas Abraão já tem mais de 100 anos. E Abraão está para subir o monte, para sacrificar o filho. Isso não cabe na razão e na inteligência. Porque se Abraão se perguntar por que Deus está fazendo isso, como Deus quer me usar, quando a prova vai passar, ele nunca teria subido para o monte para sacrificar Isaac. E a Bíblia diz que demorou 3 dias a viagem. Ele não pegou o carro como eu fiz para vir para a igreja, colocou no GPS, em 5 minutos ele estava lá. Não, foi 3 dias caminhando no passo do animal que ali o carregava. O animal dava um passo, Abraão dava mais um passo. E assim Abraão ia para o monte, porque nunca esteve no cálculo humano de Abraão o que Deus iria fazer, quando Deus ia fazer, quando Deus ia dar a salvação. Por isso que ele não contou para Sara, porque Sara não entenderia. Por isso que ele não contou para Eliezer, porque Eliezer nunca entenderia. Porque não cabe na cabeça de um humano, irmãos, o quando e o como de Deus. A Deus pertence o quando e o como da tua promessa, assim diz o Senhor. O que importa é se você confia no quem te prometeu, e Ele é fiel para cumprir cada promessa que Ele nos fez. Não importa o quando, importa quem está sentado no trono. E se Ele te fez promessa, diz Jesus para a igreja de Filadélfia: aquele que é fiel e verdadeiro. Confia no caráter daquele que é fiel e verdadeiro, mesmo que você não entenda o que você está passando agora, mesmo que doa, mesmo que a promessa pareça que nunca vai acontecer, mesmo que pareça que Jesus está atrasado. O que Ele falou e você chamou de coração, como Marta e Maria, e disse: minha situação é grave, Jesus, venha correndo, porque o meu irmão está para morrer, é uma doença grave. Diz a Bíblia que Jesus ficou 2 dias ali onde ele estava. E aí depois de 2 dias Jesus começa a caminhar, e quando Jesus chega, já faz 4 dias que Lázaro está morto no sepulcro. Aí Jesus chega e diz: cheguei. Marta e Maria ambas falam a mesma coisa, uma e depois a outra: Senhor, se tivesse chegado antes, talvez o meu irmão poderia viver. Se fosse antes, mas agora ele está morto. E Jesus diz: tira a pedra do sepulcro. Remove a pedra do que eu cheguei. Quando Jesus chega, nenhuma doença é para a morte, porque Ele é o Senhor da vida. Talvez o seu calendário, talvez o seu GPS não dá mais tempo de Jesus fazer nada por você. Mas Ele é o Rei da Glória, Todo-Poderoso. Ele está dando uma ordem direta e simples para a sua vida: remova essa pedra, Marta, remova essa pedra, Maria. Essa pedra que não te deixa mais crer, essa pedra que não te deixa mais confiar. Essa pedra é o quando. O quando é o tempo que você coloca para Deus fazer. E Deus não depende do seu tempo para Ele fazer, porque Ele é o Senhor da glória. Ele é o Senhor da glória. Porque eu tenho olhado para a igreja e tem muita igrejinha assim, irmão. Aqui tem gente vivendo só de religiosidade. Ele vem todo culto pedir para Deus: Deus, eu quero que o Senhor faça. Ele não só vem no culto, ele ora com sinceridade, como Zacarias estava no templo. Zacarias, um homem do templo, um homem acostumado com os cultos, com o modo de fazer o culto. Aí um dia o anjo apareceu para Zacarias e disse: ei, Zacarias! Zacarias tomou um susto, porque ele orava para o anjo aparecer, mas quando o anjo apareceu, ele não acreditou no anjo. Ele tomou um susto e disse: o que? O anjo aqui na minha frente? É, Zacarias, sou eu mesmo
isso, mas como é que o senhor veio mesmo? Nem acreditava, mas vim. E tem uma notícia para você, Zacarias. É por teu intermédio que eu vou fazer. Você tem pedido um milagre grande para Israel. Eu vou te usar nessa hora e nesse momento. O que aconteceu? Zacarias não creu. Porque tem gente que é assim, está todo dia no culto. Aqui, ó, se convidar para ele, pode ser uma segunda-feira de madrugada. Vamos lá para oração, vem. Irmãos, você limpa lá o banheiro, limpo. Cuida do estacionamento, cuido. Ele está aqui envolvido com a obra e com as atividades da igreja. E está pedindo para Deus fazer. Está pedindo para Deus operar. Mas o calendário dele tem um quando. Se for no tempo dele, ele acredita. Mas o anjo nunca vem no nosso tempo. Os mistérios de Deus nunca se revelam no nosso tempo. Deus faz do jeito que quer, quando quer, do modo que quer, se Ele quiser. E quando Ele aparece, nós temos que ter a disponibilidade, o ser aberto, o espiritual atravessar. Porque nós precisamos não querer ter o controle do quando, nós precisamos apenas confiar no quem. No quem fez a promessa. No quem falou o que ia fazer. Vejo Israel no desespero. Os egípcios vindo e o mar fechado. Agora eles não têm para onde correr. E Deus diz: continue marchando. Mas quando é que o mar vai se abrir, Senhor? Não tem quando. Só marche, vai em frente. Eu não sei quando o mar vai se abrir, mas eu sei quem fez o mar se abrir. Daniel, naquela cova dos leões, ele não pode perguntar quando é que o leão vai ficar sem comê-lo. Ele não sabe quando é que o leão ficou com a boca fechada diante de uma carne fresca como era Daniel. Mas ele sabe que se ele for para aquela cova, o quem que está no alto e sublime trono vai com ele para aquela cova. Meus irmãos, se nós vivermos nessa religião barata, essa religião que tenta ter o controle de Deus, que tenta ter o controle do mundo espiritual e das promessas, grande será o nosso fracasso. Nós nem mesmo faremos grandes milagres em nossas vidas, ou veremos os milagres acontecer, quanto mais fazer missão. Porque eu vejo que a igreja está pobre quando falamos no quesito obra missionária. Eu nunca vi uma igreja fazer tão pouco missão. É o tempo que a igreja evangélica no Brasil está se esparramando, como nunca foi visto um fenômeno igual. Mas tem feito tão pouca missão, mas tão pouca missão. Por quê? Porque a igreja está com os discípulos. Os discípulos estavam como na subida de Jesus, olhando para o céu inertes, parados, perguntando quando é que ele vai fazer isso. Jesus já falou, isso é coisa do Pai, mas eles estão olhando para cima e falando, quando é que o Pai vai mostrar o tempo? Quando é que o Pai vai revelar? Os anjos aparecem e diz para eles, o que é que vocês estão fazendo olhando para cima? A igreja não foi chamada para ficar parada, olhando para cima sem fazer nada. A nossa missão é para sair pela terra, sem entender quando, sem entender como, mas testemunhando que o quem está sentado no trono, ele já fez coisas grandes em nossas vidas. Nunca iremos fazer missão se ficarmos olhando para cima, esperando que Deus revele quando. Precisamos sair agora. Precisamos sair com as armas que temos. Precisamos pregar com o português que temos, com a teologia que temos, com as limitações que temos. Porque o servo infiel, pastor Santos, quando o seu patrão diz, olha, agora você tem que prestar conta, ele cria a consciência, eu tenho que prestar conta. Eu tenho que prestar conta e eu tenho que ir. Eu tenho que assumir a responsabilidade e ir prestar as contas do meu serviço para o patrão. E ele cria uma consciência, ele nos mostra alguns segredos do mundo espiritual. O primeiro é o seguinte: ele diz, de fato eu sou infiel. Porque tem gente, e são pessoas que querem ter o
controle do quando, a pessoa que bate no peito e pensa que está de bem com Deus, que está na boa, que ele não tem débito com Deus. Irmãos, aqui todos nós temos débito com Deus, e na presença de Deus todos nós somos infiéis. Não tem um macho para bater no peito e dizer: estou quitado minha dívida com Deus, porque nós dependemos da graça de Deus. E aquele servo infiel nos ensina: sou infiel de fato, o mestre me chama para prestar conta. O problema é que eu não tenho para entregar ao mestre tudo o que o mestre é dele e ele assiste em mim. Sou infiel, falhei, mas eu não tenho tudo para entregar para ele. Mas eu não posso chegar lá de mãos vazias. Se não tenho tudo para entregar, eu preciso entregar tudo que tenho. Ele vai juntar tudo que tem para levar para o mestre, para levar para o patrão. Chegou a hora, e essa, como diz a palavra de Deus, é a 10ª hora, igreja do Senhor. Nos preparemos, porque o noivo nunca esteve mais perto como está agora. A igreja está vivendo os últimos dias da terra. E se você não entregou para Deus tudo que você podia entregar, está na hora de começar a entregar tudo que você pode. Tem gente que está esperando fazer teologia para pregar. Se você não fez teologia, pregue com aquilo que você já conhece nas Escrituras. Tem gente que está esperando fazer uma aula de nota musical, de canção, fazer uma faculdade de música para adorar o Senhor. Se você não pode fazer isso, entregue para Deus tudo que você pode agora. Se você não tem tudo para entregar, entregue tudo que tem. Entregue a sua alma, a sua vida, o seu ser. Eu estou me permitindo ser a boca de Deus para você essa noite. Pare de querer o controle do mundo espiritual. Pare de ser angustiado pelo quando, porque o quando ele é temporal. O quem é eterno. O quando é finito. Por isso te angustia o quando. Porque o quando, se o tempo cronológico, pastor, que nós olhamos, é como Marta e Maria. 4 dias não dá mais para Deus fazer. Porque o quando te limita, mas não limita o quem que te chamou. O quando limita o médico para dar o diagnóstico. O quando limita o nosso ser, o nosso espaço temporal. Mas, meus irmãos, olhem para mim agora. Deus não está no tempo. Deus é eterno. Ele está fora de qualquer circunstância. Tem gente tão angustiada com o quando. Ele fica pensando em esse governo. Ele dá uma olhada lá para os cenários, para fora, e diz: e se o Lula não negociar com o Trump? E se o meu patrão me mandar embora? E se minha mulher se divorciar de mim? E se não der mais certo? E se o patrão me mandar embora? E se o meu filho continuar usando droga? E se o meu marido não sair da cachaça? A tua alma vai se perdendo nesse tempo. Mas se você olhar para cima, para aquele que está no trono, para ele não tem tempo. Mesmo que esteja podre, cheirando mal no sepulcro. E você diz: eu já falei com Jesus 2 dias atrás, e era para ele ter vindo, ele não veio quando eu chamei. E agora cheira mal, agora já é um defunto. Assim diz o Senhor: essa doença não é para a morte. Essa doença não é para a morte. Porque aquele que te chamou é fiel e verdadeiro. Nós precisamos confiar no caráter daquele que nos chamou. Deus não estava brincando com o teu sentimento quando Ele te fez aquela promessa. Deus não estava brincando com os seus sentimentos quando Ele falou coisas grandes ao seu respeito. Deus sabe o que Ele falou, está escrito nos anéis da eternidade. E nenhuma palavra caiu por terra e nem cairá. Ainda que todo o tempo trabalhe contra você, ainda tem muito tempo de Deus fazer coisas grandes para você. Deus nos convoca hoje a sairmos daqui entregando o controle da
nas mãos dele e dizer: Deus, eu saio daqui hoje para fazer missões. Eu saio daqui hoje para fazer a diferença. Eu vou evangelizar no meu trabalho. Vou falar que o Senhor fez na minha vida lá na escola, no trabalho, na faculdade, aonde eu pisar nos meus pés, mesmo eu não entendendo. Mesmo que doa e aquilo que eu comunico como dor ninguém entenda, eu confio em quem me chamou. Eu confio em quem me escolheu. Eu confio em quem me levantou e chamou pelo nome e me deu autoridade. Eu não prego porque sei teologia, eu prego porque Ele me chamou. Vai descer uma chuva de renovo no mundo espiritual agora. Vai chover aqui nessa casa. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e ore por um minuto aí no seu banco. Diga: Deus, eu coloco o controle, Senhor, ou melhor, eu deixo o controle nas suas mãos. Mesmo eu não entendendo o que eu estou passando, mesmo, Senhor, eu não sabendo até quando vai durar esse sofrimento, mesmo que eu clamo e vejo o Senhor dormindo nesse barco e as tempestades se levantam e o meu barco parece que vai virar. Não vai virar, porque quem está no barco nunca perdeu o controle. Deus me traz aqui nessa noite para dizer: o teu barco não vai virar, mas Jesus está dormindo. Não importa, porque com uma só palavra Ele manda esse vento, essa tempestade se acalmar, porque Ele é o Senhor da sua alma. Confia, acredita. O teu barco não vai virar. Com uma só palavra Ele dirá: acalma vento, acalma a tempestade na vida dessa mulher. Acalme, porque eu estou no controle. Eu estou no controle. Assim diz o Senhor para alguém: eu nunca perdi o controle. Foi você que ficou angustiado pelo quando e pelo como. É você que fica olhando para cima, discípulo, e dizendo: quando é que Ele vai fazer? Quando é que Ele vai voltar? E o anjo do Senhor: eu sou um anjo aqui nessa noite, sou instrumento de Deus e toca do céu para a sua vida. Pare de olhar para cima e esperar pelo quando. Olhe para quem te fez a promessa. Glória a Deus, aleluia. Confie em quem te fez a promessa, Glória a Deus. porque Ele é fiel e verdadeiro. Eu creio, Jesus. Abaixe, cama. Fique de pé comigo por um minuto. Eu já estou encerrando essa palavra. Tem coisas que hoje só pertence ao Pai saber. Tem mistérios no mundo espiritual que envolvem você. Você pergunta: como Deus, quando Deus? E a resposta de Jesus continua sendo a mesma: só pertence ao Pai. Ou você confia ou você não confia. Jesus, me dê essa resposta agora, essa vitória agora, abre essa porta agora para mim fazer missões. Jesus diz: ou você confia no caráter de quem te chamou, ou você não faz. Eu vim pregar para pessoas que estão como esses discípulos, inertes, olhando para cima esperando resposta, e dizendo: nós vamos ficar aqui nessa posição até Ele voltar. E o anjo diz: não é para ficar aí parado, é para sair, é para ir pela Judeia, Samaria, confins da terra, falando o que Ele é, falando o que Ele faz, que Ele é grande, que Ele é poderoso. Pode ficar parado, prostrado, chorando. Deus vai levantar Abacuques aqui nessa noite com autoridade. Abacuque no capítulo 1 está dizendo: Senhor, olha lá, olha o que ele vai dizer. Eu vou parar por aqui. Abacuque 1 e 3: por que raça tem vossa iniquidade, desfazer a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Meu Deus do céu, ele começa a reclamar e a dizer: Senhor, até quando?
precisa ver o que eu estou vendo. Olha lá o capítulo 2, Abacuque 1, 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Porque ele estava preso na espera do quando. Mas quando Deus o libertou, ele vai dizer em Abacuque 3, capítulo 17: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Enquanto você ficar perguntando até quando, você não vai ver nada. Mas no dia que você chegar na maturidade de Abacuque e disser, ainda que o patrão me mande embora da empresa, ainda que o meu filho nunca seja pregador, ainda que eu nunca veja meu esposo junto comigo aqui na igreja, ainda que nada aconteça, ainda que eu me engane no tempo, eu sei um modo de me alegrar no Senhor. Eu conheço um modo, porque enquanto você fica perguntando para Deus, quando Deus, até quando Deus, você quer estar no controle. Mas quando você diz para Deus, todavia, eu quero me alegrar no Senhor, eu vou me alegrar, porque o Senhor é minha alegria, eu não tenho nem outra alegria aqui nesse mundo. E eu confio no caráter daquele que me chamou, porque Ele é verdadeiro. Confio no caráter do Senhor, porque Ele é verdadeiro. Eu não sei quando, eu não sei como, mas eu sei quem Ele é. Eu não sei como, eu não sei quando Lázaro saiu daquela tumba, mas eu sei quem deu a voz de comando e autoridade. Lázaro, saia para fora. Eu não sei como, eu não sei quando aquela tempestade que ia virar aquele barco, aquele vento forte que soprava, os discípulos disseram, estamos perdidos. Eu não sei como, eu não sei quando aquela tempestade cessou, mas eu sei quem deu a voz de comando e disse, tempestade, mar, vento, se acalme. E essa mesma voz, esse mesmo Deus que está na eternidade, está dizendo uma palavra ao seu respeito. E a palavra do Senhor de autoridade aqui nessa noite é, eu estou no controle da sua vida. Venha aqui na frente, todos quando fizeram sentir essa palavra, você diz, é comigo, eu quero colocar tudo no controle das mãos do Senhor. Vem aqui, você que está cansado de querer estar sempre no controle, e tudo vai dando errado, que o quando gera ansiedade, o quando gera angústia, o quando você vai dormir angustiado e acorda desesperado, quando você pensa que quem está no trono é o quando, mas o quando nunca se assentou no trono. Quem se assenta no trono é o quem da sua alma.
os meus filhos, o meu trabalho, o meu ministério, o meu ser, os meus dons, tudo está nas suas mãos, e eu me rendo à sua vontade, eu me rendo ao seu querer. Eu entendo, Senhor, que há coisas que só diz respeito ao Pai, que só o Pai conhece, só o Pai sabe quando e como, mas eu confio no Pai, eu confio no Pai. Faça uma declaração com o coração dessa alma. Namaste Kabash. Olhe para Ele. Se alegre no Senhor da sua salvação. Se alegre no Deus que te chamou. Não deixe o quando revelar os seus sonhos. Não deixe o quando ameaçar as promessas. Deus que te chamou é fiel e poderoso e grande. Ainda que você não veja o recurso, ainda que você veja a porta fechada, ainda que você veja tudo ao contrário, Deus te chama a se alegrar no Espírito Santo nessa noite, porque essa é uma alegria que o mundo não dá, essa é uma alegria que o mundo não oferece, essa é uma alegria para os santos de Deus, é uma alegria para a igreja, a alegria do gozo do Espírito, porque mesmo não entendendo, não sabendo como Ele vai agir, por onde Ele vem socorrer, mesmo que a nossa doença parece que é para a morte, não é para a morte, porque o Senhor da igreja está presente, está dizendo: eu tenho controle. Saiam daqui revestidos de uma autoridade. Receba uma visão diferente. Receba uma visão diferente. Aleluia. 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 Jesus diz: meu jugo pesado, mas a carga é leve. Irmãos, aleluia. Vocês que vieram aqui na frente, podem abrir os seus olhos. Ainda que o jugo seja pesado, o jugo fala de sofrimento. Ainda que o jugo seja pesado, que o sofrimento seja pesado, pastor, a carga é leve. Como que a carga é leve? É leve quando nós entregamos para Ele o controle. Dizemos: Senhor, o sofrimento é pesado, mas eu sei em quem eu confio. Eu sei em quem eu confio. Volte abençoado dos seus bancos nessa noite. Receba refrigério para a sua alma. Receba um refrigério para a sua alma. Deus